Olá, pessoal! Hoje vocês vão ver só as minhas mãos, tá bom? Eu vou apresentar para vocês alguns tabuleiros e dar algumas ideias de opções que vocês podem ter, não só para vocês treinarem, mas para desenvolver projetos, para ensinar os alunos em sala de aula. Esse aqui é feito em madeira, ele tem uns pezinhos atrás que deixam ele um pouquinho mais elevado, super leve. E as peças são muito pequenininhas, em relação à proporção das peças que normalmente a gente utiliza. Eles são pequenininhos, mas pode facilitar para a questão, por exemplo, para ensinar para crianças menores. E também para poder transportar, para vocês poderem utilizar ele em outros locais com mais facilidade. Ele vem com os dois tipos de cores, né? Os dois modelos. E depois eu passo o link para vocês poderem pesquisar preço. Esse daqui é feito num corino, numa napa, né? Nesse caso, ele é o 13x13. O outro que eu pensei para vocês é o 19x19. Na prefeitura, nós teremos os campeonatos, que depois a gente vai explicar o nome para vocês, na verdade, que são festivais e outras questões técnicas que a gente vai falar. Teremos 9x9, 13x13 e 19x19. Nesse módulo, vocês vão aprender a jogar com 9x9, até por questões de movimentação de peças, de outros movimentos, de formas, que a gente vai explicar nos outros módulos também. Então, esse daqui, ele é fácil de transportar. A única dificuldade é a dobra, né? Então, você tem que deixar ele depois de um tempo para ele poder tirar essas marcas ou ter um espaço grande, mas ele é muito bom para campeonato, fácil de levar e também é super leve. No caso desse tabuleiro, a gente joga com as peças maiores. Eu já vou falar com as peças. E esse daqui, ele é feito numa madeira, num compensado. Esse daqui é o 9x9, tem as marcações que depois a gente vai falar para vocês. Ele não é tão prático para carregar, né? Mas ele é fácil de você ter guardado, tomando os devidos cuidados, porque uma madeira não pode ter umidade. Mas também fácil de desenvolver o jogo. E também a questão de que ele não é pintado, é fácil de não tirar, né? As marcas aqui que a gente tem. Uma outra opção também, esse daqui foi até da questão do Felipe, que a gente já falou com vocês bastante. Esse daqui, na verdade, ele é feito de papelão, tá? Então, simples. E as peças, também feitas aqui, elas são destacáveis, né? Tem uma fita banana atrás para poder movimentar tranquilamente no tabuleiro. E é uma opção que vocês podem ter para poder desenvolver de outras madeiras, com papelão, com outras peças que vocês tenham a criatividade de fazer, tá? Depois a gente fala para vocês também de onde jogar, até para conhecer um pouco mais do trabalho do Felipe. E para desenvolver as oficinas, nós tivemos uma outra opção, que foi o desenvolvimento através de criação nossa do tabuleiro. Então, esse daqui foi feito com eu mesma. Então, o que eu fiz? Eu adquiri madeira. Tem algumas lojas que você consegue até pedir o tamanho, cortar tudo. Esse aqui eu ainda não terminei de passar todo o verniz, mas você tem a possibilidade dos riscos, né? Fiz ele caneta, depois a gente inverniza, tem que lixar ainda e terminar, mas ele já foi até utilizado para oficinas. E eu aproveitei o outro lado para fazer ele 13x13, tá? Então, é uma opção para quem tem um pouco mais de habilidade. Na verdade, gente, o professor tem sempre essas habilidades, né? Com uma régua e uma caneta, um lápis, a gente cria um tabuleiro de Go. A gente vai passar depois as medidas oficiais para vocês. Como a Camila também mostrou, né? Até na própria lousa a gente risca e faz todo o trabalho que é necessário. E aprendemos a jogar. Não temos desculpa para ter a possibilidade de jogar com os tabuleiros. Aí vai da criatividade de vocês, né? Tem gente que eu já vi em tecido, eu já vi em várias opções, em reciclados. Então, vamos usar a criatividade. Quem sabe a gente faz uma proposta para vocês, né? De criação de tabuleiros e de peças. Em relação às peças. As peças que a gente utiliza para jogar, se você for comprar direto da China, elas vêm em vidro. Tem uma questão delas poderem lascar. Mas elas são as que são mais jogadas, né? Mas eu já vi em madeira, já vi em tecido também, já vi em várias possibilidades. No caso, eu tenho duas aqui. Desculpem o caminhão do gás, gente. Tenho duas possibilidades que são as que eu utilizo. Uma, ela é feita num corino. E essas peças vêm junto com o tabuleiro de napa.
que é esse daqui, tá? Quando você compra, você adquire também as peças que são as mais em conta. Então, elas são mais fininhas, tá vendo? Possibilidade dos dois. E elas são fáceis também de movimentar. Só que diferente do outro movimento, com esse caso dessas peças, você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho para retirar, mas nada que dificulte, é fácil também de... E elas são super leves, fácil também de você levar de um lado para o outro. No caso que as peças que nós vamos jogar, e que normalmente a gente treina, elas são feitas em plástico, não são tão baratas, tá? Se eu não me engano, o conjunto deve estar na faixa de R$80 mais ou menos. Faz algum tempo que eu não pesquiso, mas depois a gente passa alguns links para vocês pesquisarem. Então, vocês vão ter todo o movimento do Go, a gente vai ensinar vocês a como colocar as peças, né? E elas são colocadas tranquilamente, tanto nesse de napa, vou retirar aqui, como nesses de madeira, tá? Tem até um barulhinho gostoso que a gente fala, né? Que conforme você coloca, você escuta o barulho das peças no tabuleiro. E em relação às cumbucas, onde elas podem ser guardadas. No caso, eu tô com um pote de plástico, tá? Que é fácil de transportar, fácil de guardar. Tem algumas pessoas que adquirem até em madeira. A gente vai mostrar algumas imagens depois pra vocês de como eles são. A questão de que alguns têm pezinho, que são colocados até no chão, né? Pra poder jogar, porque é uma coisa asiática de ter esse movimento. Tem alguns que são reversíveis, onde você tem os 3 tabuleiros, já você só vai movimentando, tirando a madeira, invertendo, mas no mesmo tabuleiro você tem os 3. E também temos os outros, né, feitos de madeira mais nobres. Então, assim, são infinitas as possibilidades do desenvolvimento de tabuleiros. Vidro também, em cerâmica, todos. A gente pode ver inúmeras possibilidades. O mais importante é usar uma maneira de aprender a jogar. De restante, não importa qual material que está sendo utilizado ou não. É lógico que de madeira é o que dura mais. Mas vocês têm condições de desenvolver super bem o jogo. Aqui eu apresento um dos livros, né, que a gente tem técnicas básicas. Ele não está mais à venda, tanto que eu não tenho o número 1. O preço dele é muito alto, porque ele não tem mais edição. Mas nós temos a opção de apostilas, que a gente vai até apresentar para vocês. E depois colocar à disposição para vocês poderem estudar mais os movimentos e outras questões do Go. Então, bem-vindos. E logo a gente vai começar com outros movimentos. Como a Camila já mostrou também para vocês na lousa, algumas técnicas de como a gente vai observar a questão das liberdades e os outros movimentos. Obrigada, pessoal. Pessoal, falei que com uma régua, uma caneta e um papel, a gente faz milagre? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente inicia o Go. A Fernanda com certeza já falou para vocês sobre as pedras e também sobre o tabuleiro. Então agora a gente vai ver como é que a gente começa, mais ou menos, só para deixar um gostinho de quero mais. No jogo de Go, a gente vai ter as pedras pretas e as pedras brancas. Nesse jogo, quem começam são as pretas, certo? Então, a gente vai começar com as pedras pretas. Lembra que eu falei pra vocês que não tem movimento nenhum? Então, a gente só vai colocar essa pedra. Então, eu vou pegar essa pedra preta aqui e colocar ela aqui, certo? Pessoal, percebam que aqui a gente tem 4 liberdades nessa pedra. Olhem só. 1, certo? 2, 3, 4. Então, toda vez que eu falar em liberdade, são esses espaços, esses bracinhos que ficam da pedra quando a gente coloca ela na intersecção, tá bom? A gente não vai utilizar os espaços, a gente vai usar as ligações, onde tem o vértice, matematicamente falando, tá bom? Então, agora eu vou pegar aqui a pedra branca pra gente colocar lá em cima também. Decidi colocar a pedra branca aqui do lado. Por que eu fiz esse movimento? Para eu deixar essa pedra preta com menos
menos liberdades possível. Então, ela tinha 4 liberdades e agora ela só tem 3. 1, 2, 3. Porque essa aqui foi fechada pela pedra branca. Vamos pegar mais uma aqui? Vou pegar essa. Coloquei ela aqui. E coloquei ela aqui porque agora eu aumento as liberdades delas quando eu junto as duas, quando eu deixo as duas juntinhas. Vamos contar? Lembra que lá no começo eu tinha 4 liberdades antes de colocar a pedra branca. Quando eu coloquei a pedra branca, eu fiquei apenas com 3 liberdades, certo? Quando eu coloco essa preta junto com a outra, vamos contar quantas liberdades eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a ideia é que você vá aumentando as suas liberdades para que o seu adversário não consiga te fechar essas liberdades suas, certo? Porque aqui, por exemplo, para a branca, para ela fechar, ela precisaria de 5 jogadas para fechar aqui, sendo que a gente pode ir aumentando esse território. Mas a gente vai fazer a próxima jogada com a branca também, ó. Vou pegar mais uma pedrinha lá. A branca insistente decidiu colocar aqui, ó. Certo? Então, a gente só deu um parecer, mais ou menos, para vocês saberem como é que a gente inicia a jogada. Então, não tem movimento algum, a gente só coloca as pedras nos lugares e a gente precisa ficar atento ao quê? As liberdades que essas pedras vão ter, tá bom? Na nossa aula síncrona, a gente vai retomar isso daqui e passar para vocês certinho cada movimento e até uma partida, tá bom? Pessoal, sabemos que, por ser professores, a gente faz milagre com nada, vamos dizer assim. Então, a gente vai ensinar vocês a fazer um tabuleiro de Go, porque geralmente ele tá em torno de R$300. Então, tá caro, né? Com uma régua, uma caneta e uma folha de caderno, você consegue já montar o seu tabuleiro.